Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia, do canal Estúdio Artesanal by Patrícia. Trago hoje para vocês uma peseira de cama. Tá aqui dobradinha. Gostou? Quer aprender o passo a passo? Então vem comigo que eu te ensino. Bom, então antes de começar o nosso vídeo, eu quero só falar para vocês algumas coisas. Eu queria utilizar apenas um novelo, né? Até porque também eu não tinha aqui disponível outro ou uma sobra de fio. Então, apenas um novelo de 759 metros, eu confeccionei essa peça que ficou medindo 1,49 de comprimento por 49 de largura. Se você quiser utilizar esse mesmo fio e fazer, por exemplo, aí uma passadeira para ficar caindo para os lados da cama, você vai precisar pelo menos de 1000 metros de fio. A minha cama, ela é queen, então ela é um pouquinho maior do que a cama convencional. E também tem a cama queen size, tá? Aí você tem que ver qual que é o tamanho da sua cama para você confeccionar a sua peça. Então, a minha não ficou caidinha pro lado, ela ficou apenas sobre a cama, tá? Como vocês já viram aí também na foto. Então, eu utilizei para confecção total, fazendo aqui dessa forma as minhas franjinhas, sem necessidade de utilizar uma sobrinha de fio, tá? Se você quiser fazer com apenas um novelo, como eu fiz, dessa forma aqui vai dar certinho. Se você quiser preencher toda a lateral com as franjas, aí você vai ter que colocar um fiozinho junto para mesclar, caso você não tenha uma sobrinha de fio aqui com o brilho. E aí você pode mesclar também, que vai ficar lindo. Você pode utilizar o barroco natural sem brilho para fazer essa mesclagem aqui. Então, se você quiser fazer um pouquinho maior, 1000 metros de fio você consegue confeccionar e ela ficar caidinha para os lados da cama, mas não vai ser muito também. Então, vai depender muito aí do tamanho da sua cama e o que você quer para sua peseira. Ela pode ser utilizada também em sofá, em poltrona, você pode fazer como um trio de mesa, né? Aquelas passadeiras de mesa grandão, vai ficar lindo. Uma passadeira para sua cozinha, você pode fazer como um tapete, enfim. Eu trago essa ideia aqui de passo a passo para vocês, um ponto muito fácil, bem explicado. Eu acredito que todos vão conseguir confeccionar e vai ter aí peças lindas, tá bom? Então chega de tanto falar e vamos agora para os materiais. Beijos! Os materiais que nós vamos utilizar, então, é esse novelo aqui, Barroco Natural Brilho, da Círculo. Um novelo com 759 metros para você confeccionar a peça do mesmo tamanho que o meu. Caso você queira fazer maior, como uma peseira de cama, e ela fique caindo, né, pelas laterais da cama, então 1000 metros de fios dá para você fazer, tá bom? Aí, se você quiser maior também, mais um pouquinho de fio, ok? Esse Barroco Natural Brilho tem 98% algodão e 2% de fibra metalizada. Esse novelo, 759 metros, 700 gramas. A tex do fio, 922. Agulha para crochê de número 4, tá bom? Esses fios aqui, Barroco Natural, eles tem menos produtos químicos, utiliza menos águas, tem menos resíduos, né? E gasta também menos energia. São os fios ecológicos da Círculo, ok? Então, nós vamos utilizar número 6, tá? Para essa minha peça, então, para o tamanho que ficou, que vocês já viram aí, um novelinho desse. Aqui eu vou mostrar para vocês o ponto que eu utilizei, que é muito fácil, né? E muito lindo. Então, para esse ponto, eu vou mostrar aqui na cor amarela, que eu acho que vai dar um destaque melhor para vocês. E se você gostou aqui nessa cor amarela, é a cor 1289, tá bom? E também aqui é o número 6, esse não tem brilho, é o Barroco Maxi Color, tá? Um novelinho desse tem 226 metros, então você vai precisar de mais novelos. Então, eu vou mostrar pra vocês o ponto. Você vai trabalhar aí o tamanho que você quiser. Essa peça que eu trabalhei, você vai utilizar o mesmo tamanho para você fazer um tapete, para você fazer uma passadeira, um trilho de mesa, ou essa peseira, né?
aí para você colocar ou na cama, ou você pode também colocar no sofá, como eu já dei ideia aí no início do vídeo. Então é uma peça muito versátil que dá para você confeccionar peças lindas, pode também fazer uma capa de almofada, olha só que legal, tá vendo? Então é só vocês usarem da criatividade, eu trouxe esse ponto que eu achei maravilhoso, e aí vocês tecem o que vocês acharem melhor, tá bom? É só uma ideia para vocês confeccionarem. Então vamos lá. Agulha para crochê número 4. Bom, então aqui, como esse ponto ele é um pouco complicado pra gente achar a quantidade certa, no gráfico fala que é 20 mais 16. Porém, quando você faz o tamanho que você quer, sobra correntinhas, tá? Então eu vou falar pra vocês a maneira que eu fiz aqui o meu. O que que eu fiz? Eu trabalhei 15 correntinhas, ok? Depois dessas 15 correntinhas, eu fui trabalhando de 20 em 20 correntinhas. E ao final, eu coloquei 16 correntinhas para fazer aqui a finalização, tá? Então, você pode fazer dessa forma se você quiser trabalhar um tamanho maior. Então, lembrando aqui com vocês, você vai iniciar fazendo 15 correntinhas, tá? Depois dessas 15 correntinhas, você vai contar de 20 em 20 correntinhas. Esses desenhos aqui do meio são 20 correntinhas para cada um, tá? Quando você chegou aqui, aí você tem que se atentar que no final você vai colocar mais 16, que é pra gente ficar aqui a mesma quantidade de início, ficar com a quantidade de final, tá bom? E aí no final nós vamos ter um pontinho a mais, porque nós temos aqui, ó, esse espacinho, tá? Então aí 15 no final e no início, perdão, 16 pontos no final e 15 no início, no meio 20 pontos. Então aqui é só você somar 15, aí aqui eu coloquei 2 vezes, então dá 40, e aqui no final 16. E, opa, perdão, eu bati aqui na câmera. E aí, então, nós vamos ter um total de 71 correntinhas trabalhadas. Ao final dessas 71 correntinhas, nós vamos subir 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto. E a partir, então, da 4ª correntinha, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Então, agora eu vou ensinar para vocês o nosso ponto. Então, eu vou só fazer a amostra. Você já pode tecer aí a sua quantidade de correntinhas que você queira e ir tecendo também o tamanho desejado. Ou você pode só fazer uma pequena amostra, como eu estou fazendo, para trabalhar a sua peça, tá? Então, é igual eu falei para vocês, olha, eu vou tecer o meu início com 15 correntinhas, para vocês verem que vai dar certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, agora eu vou trabalhar 20 correntinhas, que é o meu desenho do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, você vai trabalhar o meio aqui do tamanho que você quer, né? Então, como eu vou fazer só um desenho no meio, então agora eu vou colocar as 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E, como eu falei pra vocês, ao final eu coloco 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Pego a minha laçada, na 4ª correntinha a partir da agulha, eu faço o meu ponto alto. Já tenho 2, porque as 3 correntinhas contam como um ponto alto, pego a laçada, no próximo eu também vou fazer um ponto alto. Eu inicio, então, aqui com 3 pontos altos. Tenho, então, meus 3 pontos altos, aí eu faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontinhos de base, no terceiro faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas de base, perdão, de espaço, pego a minha laçada, 2 de base, eu pulo e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Aí, agora, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos seguidos no total. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base,
até ficar com os meus 7 pontos altos. Ó. Se eu estiver tecendo muito rápido, vocês podem ir pausando o vídeo, tá? E aí vocês voltem a trabalhar da onde tá pausado. Ó, então, 2, 4, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, pega a laçada, pulo um apenas de base e no segundo eu vou fazer um ponto alto e novamente eu vou trabalhar uma sequência de 7 pontos altos seguidos. Um ponto alto para cada pontinho da base, até completar 7 pontos altos. Eu vou fazer bem detalhado aqui esse ponto, para que ninguém tenha dúvidas, tá? Então, se você já entendeu como que vai ser feito, é só você adiantar um pouquinho o passo a passo. Ó, 2, 4, 6, 7, ok? Aí, agora eu vou repetir novamente esse meu desenho. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Aí, novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pega a laçada, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. E eu vou repetir novamente 7 pontos altos. 3... 4, 5. Esse início das correntinhas sempre é um pouquinho mais demorado para trabalhar, e aí depois a gente vai desenvolvendo melhor, né? Que a gente tem que pegar aqui certinho na nossa correntinha de base. Ó, então, 2, 4, 6, 7. Aí, eu vou repetir esse daqui. Então, eu coloco 2 correntinhas, pega a laçada, pulo 1 de base, no próximo, ponto alto. E repito novamente meus 7 pontos altos. Você vai trabalhar essa sequência por toda a sua carreira, tá? E aí, quando você chegar no final do seu trabalho, você vai fazer dessa forma agora que eu vou ensinar para vocês. Eu vou trabalhar aqui, então, meus últimos 7 pontos altos. Ó, dá certinho a contagem do jeitinho que eu expliquei para vocês. 2, 4, 6, 7, tá? Então, olha, no finalzinho da carreira, o seu também vai ficar dessa forma. Aí, agora, nós vamos repetir aqui o início. Então, o que que eu vou fazer? 1, 2, 3 correntinhas, pulo de base 2, no terceiro, ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pega a laçada, pulo 2 de base, no terceiro, ponto alto. 1, 2, 3. Ó, fiz meus 3 últimos pontos altos, sobrou uma correntinha. Se sobrar 1, 2 correntinhas, não tem problema. Ao final, a gente vai desmanchar. Então, aqui, provavelmente foi porque eu pulei aqui, ó. Deixa eu só conferir com vocês. Ó, 1, 2, 3, tá vendo? Eu esqueci de deixar uma correntinha aqui de base, mas não tem problema. A correntinha de base para ficar aqui o ponto alto. Não tem problema, sobrou aqui no final, depois é só eu desmanchar. Quer ver como que é fácil? Se você também chegar no seu final aqui e você fizer a conta errada, ou se você fizer o seu e dar aqui dessa forma, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai tirar o seu nozinho. Bem prático. Caso você também não consiga fazer a contagem de algum ponto, você pode fazer desse jeito, algumas correntinhas a mais, e aí depois você só desmancha. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Já desmanchei e refiz o meu nozinho, olha lá, tá vendo? Probleminha resolvido. Então, vamos seguir aqui com o nosso passo a passo. Chegou no final da carreira, vira o seu trabalhinho. Pro meu ponto, eu vou colocar 2 correntinhas. Se o seu ponto for muito apertado, você pode colocar 3 para dar a altura do ponto alto. O meu, eu vou colocar assim para minha lateral não ficar muito aberta. Então, eu vou iniciar só com 2 correntinhas, tá bom? Pega a minha laçada,
Aí, agora eu vou repetir todos os pontos altos de base, ó. Daí, eu vou ficar com 3 pontos altos, pega minha laçada. Aqui nas correntinhas, eu não preciso trabalhar nelas, eu posso pegar aqui ao redor, e aí eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, tá? Ó, independente de qualquer tamanho que você esteja fazendo, o passo a passo do ponto é o mesmo, não vai mudar nada. Trabalhou os dois, nós vamos colocar uma correntinha de espaço, pega minha laçada, venho para o meu segundo espacinho, bem aqui pertinho do ponto alto, e vou fazer 2 pontos altos também. 1 e 2. Aí, agora, eu vou repetir aqui os pontos altos até restar 2. Eu vou fazer dessa forma porque fica mais fácil, ao invés da gente ficar contando pontos, tá? Para não ficar cansativo e vocês não fazerem confusão. Então, eu vou trabalhando ponto alto para ponto de base, até restar 2 pontos altos desse nosso grupinho aqui de 7 pontos altos, ok? Tá vendo? Cheguei, deixei 2, tá? Aí, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nesse meu intervalinho e vou colocar um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pega a laçada novamente, ó. Vou pular 2 aqui, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Repito aqui os restantes de pontos altos desse meu intervalo de 7 pontos altos, né? De base, ó, vou trabalhar todos. E vou fazer mais 2 aqui nesse espaço de correntinhas. 1, 2. Caso você tenha dúvida da quantidade aqui, ó, 2, 4, 6, 7, tá? Aí, novamente, ó, uma correntinha, pega a laçada, venho aqui, faço 2 pontos altos também no meu segundo espacinho. Repito todos os pontos altos até restarem 2. Nós vamos deixar 2 sem trabalhar. Ficou muito folgado o meu segundo ponto, eu vou desmanchar e consertar aqui, pra ficar bem bonitinho. Ó, pronto. É muito importante você fazer os seus pontos altos, correntinhas, sempre no mesmo tamanho para sua peça ficar perfeita. Caso fique assim, um pouquinho longe, não tem problema, é só você vir aqui, ó, e puxar assim, que aí ele vai ficar justinho, tá vendo? Ó. Não se preocupe de ficar assim, tá? À medida que a gente vai tecendo, ele vai voltando ao normal. Então, ó, vou deixar 2 pontos altos, ok? Aqui no meu espaço de 2 correntinhas, novamente, 3 correntinhas de espaço, um ponto baixo nesse intervalo. 1, 2, 3 correntinhas. Pega minha laçada, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. Repito o restante de pontos. Ó, aí agora eu coloco mais 2 pontos altos aqui nas correntinhas. 1, 2. Aí, ó, correntinha de espaço, pega a laçada, chegou no final, é exatamente como no início. Então, a gente pode fazer da seguinte forma: tudo que eu trabalhar aqui até o meio, você vai determinar o meio da sua peça, você pode ir até marcando. Tudo que você trabalhou até aqui, aí você vai voltar tecendo. E aí, quando você chegar no seu final, ele vai ser exatamente igual ao início, tá bom? Ó, meus 2 pontos altos. Repito aqui todos os pontos. E na segunda, na terceira correntinha aqui, que no caso vai ser a segunda, né? Porque a gente não colocou aqui a correntinha, então, ponto alto. Tá vendo? Fiquei com a mesma quantidade, ó. 3, 5, 3, 5, tá? Vira o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar pontos altos. Então, vou subir 2 correntinhas, que dá a altura do ponto alto, pega a laçada. Eu vou vir trabalhando agora pontos altos sobre ponto de base. Ó. Ponto alto para ponto de base. Nessa minha correntinha,
nessa uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Por que que eu falei nessa uma correntinha? Porque quando eu tiver duas correntinhas, eu vou trabalhar esse desenho. Então, quando eu tiver uma correntinha, eu vou trabalhar ponto alto. Ó, então vamos lá. Eu vou seguir fazendo ponto alto até restar 2 pontos altos de base. Ó. Gente, me desculpem aí, tá passando carro aqui na rua. Ó, restou 2, tá vendo? O que que eu vou fazer? 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nesse meu primeiro intervalo, vou fazer um ponto baixo. Aí, novamente, 1, 2, 3 correntinhas. No meu segundo intervalo, eu coloco o ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pega a laçada, pulo 2 pontos altos de base, no terceiro, ponto alto. E agora, eu vou seguir trabalhando também ponto alto para ponto de base. Ó. Como aqui eu tenho uma correntinha, então eu também trabalho um ponto alto aqui. Sigo trabalhando até restar novamente 2 pontos altos. E aqui vocês percebem que eu cheguei no meio, então agora eu vou começar a trabalhar o que eu já fiz aqui. Então, vamos lá, ó. Repetindo. Vamos chegar aqui, restando 2 pontos altos de base, ó. E aí, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos trabalhados no total. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no primeiro espacinho. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no primeiro espacinho. 1, 2, 3 correntinhas, pega a laçada, pulo 2 de base, no terceiro, ponto alto. Você vai trabalhar, então, por toda a sua carreira. Quando você estiver chegando ao final, você vai trabalhar aqui do jeito que eu estou fazendo. É só você pausar o vídeo, assim como eu já falei pra vocês, tá bom? Se você estiver fazendo no tamanho normal da peça e não a mostra do ponto. Chegando no final da carreira, então, eu vou fazer aqui o meu ponto alto na correntinha e vou trabalhar todos os pontos altos restantes que eu tenho da carreira, ó. Aí, aqui no final, nós temos as 2 correntinhas, né? Então, eu venho aqui na segunda correntinha, fazendo o meu ponto alto. E aqui vocês percebem, olha, que fica bem retinho, tá vendo? Se eu tivesse colocado uma correntinha a mais, porque eu estou trabalhando também com uma agulha maior. Então, eu teria aqui uma barriguinha na minha peça e não estaria assim retinha. Virando o nosso trabalho, vamos subir 2 correntinhas, pega a laçada. Agora, nós vamos trabalhar, sempre que a gente for fazendo aqui, nós vamos intercalando os nossos desenhos. Então, aqui vocês percebem já pelo nosso passo a passo que esse está fechado, esse está abrindo, né? Fechado, abrindo, fechado. Agora, eu vou iniciar a abertura desse aqui da lateral e vou iniciar o fechamento desses do meio, tá? Então, vocês vão perceber isso aí ao longo aqui que eu for ensinando os pontos. Então, aonde eu tenho esse ponto alto na correntinha, eu vou fazer o meu espaço. Então, eu vou trabalhar meus pontos altos até aqui um ponto antes desse. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Já conto as 2 correntinhas como um ponto alto, então, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos trabalhados. Agora, eu vou fazer, então, a abertura. Como eu vou fazer a abertura aqui para fazer o meu desenho, então, eu vou colocar as 2 correntinhas. Vocês se lembram que eu falei para vocês? Olha aqui. Então, eu vou colocar 2 correntinhas para fazer a minha abertura. Pega a laçada, pulo apenas um ponto da base, no próximo vou fazer ponto alto. Agora, como eu vou fechar esse desenho aqui do meio, então, eu vou trabalhar fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar na correntinha de espaço, ó. Então, eu venho trabalhando
Cheguei na correntinha. Como eu estou fechando, então eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui nas correntinhas, ó. 1, 2, ok? Então, aqui eu já volto a ter 2, 4, 6, 7, ok? Aí, aqui, para esse meu meio, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Nesse meio aqui, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pega a laçada. Nesse meu primeiro intervalinho aqui, né, que é o último, eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Vou trabalhar agora até um ponto antes desse ponto aqui do meio da correntinha, tá vendo? Então, eu venho trabalhando ponto alto novamente sobre ponto alto, ó. Até chegar lá no ponto que é da correntinha, ó. Aí, cheguei, tá vendo? Aí, eu vou colocar 2 correntinhas de espaço, pega a laçada, pulo esse ponto no próximo ponto alto. E agora, eu vou repetir, então, porque eu já cheguei no meio da minha peça, o que eu já trabalhei anteriormente. Ó, se você já entendeu como que é, você pode adiantar o seu vídeo. Então, vamos seguindo, trabalhando, fazendo todos os pontos altos até chegar nas 3 correntinhas. Caso o seu fique assim mais puxadinho pro lado, como eu já falei, é só você ajustar aqui depois, tá bom? Cheguei nas 3 correntinhas, então eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Aí, 1, 2, 3 correntinhas, nesse intervalinho do meio, um ponto baixo, 3 correntinhas novamente, pega laçado, no meu último aqui intervalinho, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Você vai trabalhar até o final da sua carreira. Chegando no final, você vai fazer aqui dessa forma, a finalização, trabalhando ponto alto para ponto de base, até chegar ali no ponto que é o ponto do intervalo de correntinha. Ó, chegou no ponto, 2 correntinhas, pega a laçada, pula esse ponto no próximo, ponto alto, e repito agora ponto alto para todos os pontos restantes. Aí, aqui na segunda correntinha, eu faço o meu ponto alto. Pronto, ó. Vai ficando aqui dessa forma, tá vendo? Olha só que... Opa, deixa eu chegar pra cá, né? Olha que lindinho que já tá formando aqui o nosso trabalho. Vamos virando aqui, subindo 2 correntinhas, pego a laçada. Agora, eu vou trabalhar novamente 3 pontos altos. Tá? Então, eu já tenho as 2 correntinhas, eu vou trabalhar mais 2. Ó. Trabalhei, agora eu vou fazer 3 correntinhas. No meu espacinho de 2 correntinhas, ó, pulando 2 pontos altos. No intervalinho, eu vou colocar um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pega a laçada, pulo 2 pontos. No terceiro, ponto alto. Vou trabalhar todos os pontos altos de base até chegar novamente nas correntinhas. Ó. Todos os pontinhos que nós temos aqui. Chegou nas 3 correntinhas, novamente, eu vou colocar 2 pontos altos, porque eu estou fechando. Ok? Agora, aqui, como eu já estou no final dele, eu vou trabalhar colocando esse ponto aqui. Então, eu vou colocar uma correntinha, pega a laçada, no meu próximo intervalinho, um ponto alto, 2 pontos altos. Agora, eu venho repetindo pontos altos até restar 2 de base. Pra gente trabalhar lá nas 2 correntinhas. Ó. Tá restando 2 pontos altos de base, tá vendo? Então, eu coloco 3 correntinhas, nas 2 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pega a laçada, pulo 2 de base, no terceiro, ponto alto. Vou trabalhar agora todos os pontos altos de base, até chegar novamente nas correntinhas. Para quem
tem dúvidas aí desses pontos, é só vocês pesquisarem no Google por ponto fantasia que vocês encontram, tá? Tem muitas pessoas que não conseguem fazer por gráficos, então por isso que a gente desenvolve aqui essas videoaulas para o pessoal poder acompanhar, tá? Mas é só pesquisar então no Google por ponto fantasia que vocês vão achar esses gráficos disponíveis de forma gratuita no Google, tá bom? Aqui então, nas duas correntinhas, 2 pontos altos. Aí, eu tenho aqui o ponto baixo, né? Então, eu coloco uma correntinha, pego a laçada no meu próximo espacinho, um ponto alto, 2 pontos altos. Pego a laçada, vou trabalhar agora pontos altos para ponto de base, até restarem 2 pontos altos. Você vai trabalhar sua sequência até o final da carreira, tá bom? Chegando no final da carreira, nós vamos finalizar, então, o nosso desenho. Ó, trabalhei até restar 2 pontos altos, faço 3 correntinhas, ponto baixo nas duas correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, pulo 2 de base, no terceiro, ponto alto. Repito agora o restante, né, ficando novamente com 3 pontos altos aqui. Ponto alto na segunda correntinha. Ó. Virando o trabalho, agora nós vamos subir 3 correntinhas, tá? Subi as 3 correntinhas, vou colocar mais 3 correntinhas de espaço. Vou vir direto, pulando aqui esses 2 pontos altos pro meu intervalinho. Vou colocar um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no meu intervalinho. 1, 2, 3 correntinhas, pega a laçada, pulo 2 de base, no terceiro, ponto alto. Você deve estar se perguntando, mas por que que você colocou 3 pontos altos? Se eu colocar, perdão, 3 correntinhas. Se eu colocar 2, o meu trabalho vai ficar repuxado para dentro e eu não quero. Então, aqui, como eu tenho esse intervalo, eu vou subir 3 correntinhas. Sempre que for nessa carreira, você sobe 3 correntinhas iniciais. Ok? Nas outras, você continua subindo só 2, caso você esteja fazendo igual no meu trabalho. Se você já estiver colocando as 3 correntinhas, não tem necessidade de você acrescentar uma correntinha a mais, tá? Eu venho trabalhando, então, aqui meus pontos altos de base. E aqui nós chegamos novamente, então, na nossa única correntinha. E aqui, então, eu faço apenas um ponto alto. Vou seguir trabalhando ponto alto para ponto de base, novamente, até restar 2 pontos altos. Aqui, tem muita gente que já vai conseguir confeccionar a sua peça sem olhar pelo passo a passo. Mas quem está iniciando pode ter dificuldade, então eu ainda vou ensinar por algumas carreiras. Se você já entendeu, então é só você seguir essa sequência até o final, até o tamanho desejado para sua peça. Quem não deu conta ainda, segue aqui comigo que eu vou ensinar mais um pouquinho. Então, aqui eu já trabalhei meus 11 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11, tá? Pulei 2 de base, então eu vou colocar 3 correntinhas, venho no meu primeiro intervalinho fazendo ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo no meu próximo intervalinho. E novamente 3 correntinhas. Pega a laçada, pulo 2 de base no terceiro ponto alto. Ó. Venho fazendo, então, agora meus pontos altos. E aqui eu vou trabalhar aquela sequência de 11 pontos altos, tá? Ó. Chegou na correntinha única, então, um ponto alto apenas. E segue trabalhando até ter a quantidade de 11 pontos altos ou restar 2 pontos altos de base. Ó. Restou 2 pontos de base, você trabalhou toda a sua carreira, então você tá chegando no finalzinho, 3 correntinhas, vem aqui no primeiro espacinho, ponto baixo,
uma, duas, três correntinhas, ponto baixo no segundo espaço. Uma, duas, três correntinhas, pega a laçada, pulo 2 pontos e aqui na segunda correntinha eu faço o meu ponto alto, tá bom? Virando o nosso trabalho, nós vamos subir então 2 correntinhas, como eu falei para vocês, pega a laçada. Na minha correntinha de espaço, eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos. Então, eu volto aqui a ter o meu início. Ó, eu voltei e eu vou trabalhar justamente essa carreira de início aqui. Ó, trabalhei meus 3 pontos altos. Vou trabalhar 3 correntinhas. Venho aqui nesse meu intervalinho, que no caso aqui foi a gente pulando 2 correntinhas e na terceira prendendo com ponto baixo, tá vendo? Então, aqui no caso, eu vou prender com um ponto baixo nas 3 correntinhas. 3 correntinhas de espaço, pega a laçada. Aqui nas 2 correntinhas eu trabalho 2 pontos altos. 1, 2. E agora, eu venho trabalhando, então, pontos altos até chegar no ponto alto anterior àquele ponto alto da correntinha. Ó, vem trabalhando. Aqui, no caso, nós vamos ter 7 pontos altos, quer ver? 2, 4, 6, 7, tá? Contando com os 2 pontos altos das correntinhas. Cheguei, eu vou fazer 2 correntinhas, tá vendo? Vou pular ele e no próximo ponto alto. Então, aqui eu estou fechando os meus espacinhos aqui, tá vendo? Da extremidade, e eu vou abrir novamente esses do meio. Olha só que bacana esse ponto, né? E ele é muito fácil, rápido de trabalhar. Eu tenho certeza que vocês vão amar tecer suas peças aqui com esse ponto, ó. Nas correntinhas, né, 2 pontos altos. E aí, a gente fica novamente com 7 pontos altos, tá bom? Trabalhei ele, 3 correntinhas de espaço no meu ponto baixo do meio, nas 3 correntinhas do meio, perdão, ponto baixo. 3 correntinhas, pega a laçada, no meu espacinho, vou colocar 2 pontos altos, ó, 1, 2. Aí, novamente, venho repetindo aqui, contando com os 2 pontos altos até ter os 7 pontos altos ou um ponto antes daquele ponto na correntinha, tá? Ó, cheguei, 2 correntinhas, porque eu vou iniciar novamente, né, a abertura, pulo ele no próximo ponto alto. Sigo trabalhando aqui todos os pontos altos de base. Você vai trabalhar essa sequência até o final da sua carreira. E aí, quando você chegar no final, você vai fazer dessa forma, olha. Vai vir aqui com 2 pontos altos nas correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas no espacinho do meio, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui nas correntinhas. E aqui eu vou vir no segundo, perdão, no segundo não, no terceiro ponto alto aqui, ó, deixa eu ver se é aqui no terceiro mesmo. Se é nele, não, é no segundo mesmo, na segunda correntinha, e vou fazer o meu ponto alto, tá? E aí, eu vou puxar aqui dessa forma. Então, você vai trabalhar aí, ó, os 2 pontos altos nas correntinhas e na segunda correntinha, você vai fazer o seu ponto alto pra ficar assim, retinho, tá vendo? Tem uma muriçoca aqui, sai pra lá. Aí, nós vamos, então, dar sequência. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Virando, sobe 2 correntinhas. Eu vou mostrar ainda mais um pouco. Vou repetir os 2 pontos de base. Vocês vão ver que é exatamente igual o meu início ali. Então, eu já comecei as carreiras de repetição, na verdade, do meu ponto, tá? Trabalhei meus 3 pontos altos, olhem aqui, ó. Ó, os 3 pontos altos de base, trabalhei, e aí nas correntinhas, 2 pontos altos. Então, eu venho nas correntinhas, 2 pontos altos.
ó. Aí, a correntinha de espaço, pega laçada, 2 pontos altos. Então, é só você se atentar. Quando você estiver fechando o seu desenho, você vai colocar uma correntinha de espaço. Quando você estiver abrindo o seu desenho, você vai colocar 2 correntinhas de espaço. Se você lembrar disso, não tem erro, a sua peça vai ficar certinha, tá? Caso tenha algum erro à medida que você for trabalhando, provavelmente vai ser, então, se você fez confusão com as correntinhas, tá? Então, ó, vou trabalhar pontos altos aqui até restar 2 pontos de base, que aí no caso são 7 pontos altos, né? E 1, 2, 3 correntinhas. Ponto baixo nas 2 correntinhas. Ó, vou mostrar aqui pra vocês na minha própria peça. Olhem aqui, eu estou repetindo agora a minha segunda carreira, tá vendo? Então, a partir daqui, vocês já podem trabalhar aí sozinhos, ó. 3 correntinhas, pega laçada, pulo 2 de base, no terceiro, ponto alto. Repito aqui o restante de pontos altos. Aí, nas correntinhas, 2 pontos altos. Aí, aqui no meu intervalo fechando, uma correntinha, pega laçada, no próximo espacinho, 2 pontos altos. E aqui, um ponto alto. Venho trabalhando até restar novamente 2 pontos altos de base. Vou fazendo ponto alto para ponto de base. Restou 2 de base, tá vendo? 3 correntinhas, ponto baixo nas 2 correntinhas. 3 correntinhas de espaço, pega laçada, pulo 2 de base, no terceiro, ponto alto. Vou trabalhar todos os pontos altos. Você vai trabalhar essa sequência até o final da sua carreira. Chegando no final da carreira, então, eu trabalhei aqui todos os meus pontos altos de base, nas correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço apenas e 2 pontos altos no próximo espacinho de correntinhas. E trabalho, então, aqui os 3 pontos altos restantes, finalizando a minha carreira. Então, agora não precisa mais eu mostrar pra vocês. Patrícia, eu ainda não entendi. É só você olhar pela sua própria peça ou você voltar ao início da videoaula. Aqui agora, no caso, então, você vai trabalhar a terceira carreira, que é essa daqui. Depois você vai trabalhar essa. E aí você vai trabalhando essa sequência. Então, não tem necessidade de mostrar pra vocês, senão fica muita coisa repetida e o nosso passo a passo fica muito longo, tá bom? Você vai trabalhar o tamanho e a quantidade de carreiras que você desejar para sua peça, ok? Eu vou trabalhar aqui só até essa próxima carreira. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Não. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou trabalhar aqui mais 3 carreiras. Por que que eu vou trabalhar mais 3 carreiras? Para mostrar para vocês a finalização, porque minha peça já tá pronta. Você vai finalizar a sua carreira justamente nesse início aqui. O seu início e o seu final tem que ser igual para sua peça ficar com continuidade. Então, se você olhar de um lado, você vai ver o desenho, né, o formato do desenho. Se você olhar do outro, vai ser o mesmo formato de desenho. Então, por isso, a importância de você finalizar justamente aqui, ó, com essa abertura. Eu vou trabalhar, então, no caso agora, mais 1, 2, 3 carreiras fora do vídeo. E eu já vou mostrar para vocês, então, a finalização de peça. Para o meu tamanho de peça, mostrando para vocês aqui por dessa lateral, eu trabalhei um total de 17 desse desenho aqui inteiro, tá? Porque, como eu falei pra vocês, não deu pra trabalhar mais. Eu queria um pouquinho maior, só que eu não tenho do mesmo fio, então eu deixei
desse tamanho que eu falei pra vocês. Eu trabalhei 17 desses aqui inteiros, e aí, no caso, metade aqui desse no início e metade no final. E aí, eu vou voltar, então, com vocês. Vocês podem fazer desse tamanho, ou você pode fazer qualquer outro tamanho, só lembrando, então, de fazer com essa mesma finalização. E eu vou mostrar pra vocês também a parte de acabamento, que é muito fácil, tá bom? Bom, então eu cheguei no final da minha carreira, trabalhei tudo que eu queria trabalhar para minha peça, né? Ó, finalizei do jeito que eu falei para vocês. Fiz aqui 1, 2 e 3 correntinhas e já cheguei no mesmo desenho aqui de início, tá vendo? Exatamente igual. O que eu vou fazer agora para finalizar? Eu vou subir aqui uma correntinha, venho no mesmo pontinho e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou introduzir a agulha pegando essas duas laçadinhas do meu ponto alto para fazer um ponto baixo. Ó. Tá vendo? Para ele ficar mais fechadinho assim e não ficar abertinho pegando aqui na volta do ponto alto. Eu gosto de trabalhar assim, pegando nas duas laçadinhas das laterais do meu ponto. Aí eu venho aqui no meu ponto de base e faço um ponto baixo. Na minha correntinha eu faço igual, olha, eu introduzo a agulha aqui dentro da correntinha e faço o meu ponto baixo. Aqui nessa carreira vai ficar mais um pouquinho abertinho do que nessa, porque realmente não tem muito a que ser feito, né? Porque nós trabalhamos as correntinhas. Aí eu já venho direto para a base aqui do meu ponto, fazendo um ponto baixo. Novamente na largura do ponto, eu pego essa laçadinha aqui de cima e essa laçadinha aqui de baixo, fazendo um ponto baixo. Ó, vai ficando mais fechadinho, tá vendo a finalização? Aqui na minha base, que é a segunda correntinha, né, eu vou fazer um ponto baixo. E na minha correntinha aqui do meio, eu também faço um ponto baixo, pegando no meio dela. E aqui na altura do ponto, ponto baixo. Eu vou trabalhar toda a minha lateral dessa forma, tá? Essa parte de finalização eu vou fazer também bem simples, porque eu quero desse jeito a minha peça. Mas se você não gostar, você pode então fazer uma adequação e trabalhar aí do seu jeito, da sua maneira, o seu acabamento. Usem aí da criatividade de vocês para criar peças lindas, tá bom? Aqui é só uma sugestão, ó. Vamos trabalhando assim, então. Deixa eu só ver o negócio aqui. Tá certo. Quando você estiver chegando no final, você vai trabalhar aqui desse jeito que eu vou mostrar agora, ó. Eu venho sempre fazendo a mesma repetição até chegar no final. Aqui eu também trabalho pegando na largura do meu ponto alto, pegando nas duas laçadinhas aqui de fora do meu ponto alto, tá? Aqui na correntinha de base, eu já tirei, né, aquela hora que eu mostrei pra vocês. Se você tiver alguma correntinha a mais, essa é a hora de você desmanchar e deixar aqui essa finalização assim, tá? Ó, ponto baixo, uma correntinha, vira e ponto baixo no mesmo ponto de base, fazendo essa voltinha pro nosso trabalho ficar assim, bem bonito. Agora, para cada ponto da base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Onde eu tenho correntinha, eu vou pegar no meio dessa correntinha, fazendo ponto baixo. Eu não vou pegar na volta, tá? Eu pego dentro da minha correntinha para fazer o meu ponto baixo. Ó. Vamos trabalhando assim, então, por toda a nossa volta. Quando eu chegar lá na última parte, que é essa daqui, aí eu vou voltar mostrando pra vocês. Por enquanto, vai ficando assim, ó. Ok? Bom, ó, cheguei então no final, ó, virando aqui meu trabalhinho. Agora, já fiz aqui o meu ponto baixo na correntinha, venho aqui na segunda, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo para virar, tá? Aí eu venho trabalhando ponto baixo sobre ponto de base. E aqui, nessa parte onde eu tenho essa abertura, nós vamos trabalhar da seguinte forma.
Eu vou trabalhar pegando aqui também no meio da correntinha, vou fazer um ponto baixo na primeira, um ponto baixo na segunda. E aqui nesse meu ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Se o seu ponto alto ficar muito folgado, você pode colocar só meio ponto alto, tá? Aí eu vou pular, então, aqui a primeira correntinha, venho na segunda, faço ponto baixo e na terceira ponto baixo. Então, aqui, tanto de um lado quanto do outro do meu ponto baixo, eu vou pular uma correntinha. Vou trabalhar apenas duas e o meu ponto alto. Tá vendo que meu ponto alto deu certinho? Ele vai ficar um pouquinho tortinho assim, mas não tem problema, tá? E aí, você pode fazer o teste, o seu, de colocar o ponto alto ou o ponto baixo, ou o meio ponto alto, perdão. Aí, você vai vir trabalhando ponto baixo para ponto de base. Aqui, nós vamos trabalhar também na correntinha, um ponto baixo, e segue trabalhando ponto baixo para ponto de base. Muito fácil aqui esse acabamento que eu estou mostrando. Também porque eu não quis passar de um novelo, tá? Então, ó, na primeira correntinha, ponto baixo, na segunda correntinha, ponto baixo, pega a laçada, no ponto baixo eu faço um ponto alto, não precisa fazer ele folgado, pode fazer ele mais justinho. Pulo agora essa correntinha, na segunda eu coloco ponto baixo, na terceira ponto baixo e sigo trabalhando essa minha finalização, ó. Vamos trabalhar, então, até o final da carreira dessa forma. E aqui ele vai ficar bem parecido com o nosso início, tá? Ó, aí quando você chegar no final, vai estar aqui dessa forma. Aqui, então, no último ponto alto, eu também vou acrescentar um ponto baixo, né? Uma correntinha. E aqui, finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo de início. Agora, eu vou trabalhar minha segunda carreira de ponto baixo, pegando só na laçadinha de trás do meu ponto baixo, ó. Tem só a laçadinha de lá de trás, e eu vou trabalhar nela, deixando essa laçadinha aqui da frente. Então, eu subo uma correntinha, no mesmo ponto eu já faço meu ponto baixo, e inicio, então, trabalhando meus pontos baixos, pegando apenas na correntinha de trás. Aqui já fica mais fácil, porque a gente já tem o nosso ponto de base, né? Então, é bem mais tranquilo e mais rápido para trabalhar. Ó, vamos trabalhando assim até chegar lá no cantinho para mostrar a volta para vocês. Olha, trabalhei então todos os pontos até chegar aqui no ponto baixo, antes da correntinha. Nessa correntinha, eu vou pegar apenas a laçadinha de trás, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, viro, e na mesma correntinha eu vou fazer outro ponto baixo, virando o meu trabalhinho, ok? E continuo tecendo ponto baixo para ponto de base. Vou trabalhar então assim por toda a minha volta e vou arrematar o meu fio, tá bom? Bom, então eu voltei aqui para mostrar para vocês a nossa parte de acabamento na nossa peça. Olhem aqui, já cheguei no final, cortei o meu fio e agora nós vamos então só finalizar e a nossa peça já vai estar pronta, caso você não queira colocar as franjinhas. Deixa eu só dar uma ajustada aqui nesse último ponto para ficar perfeito. Deixa eu só desmanchar ele aqui, peraí. Pronto, desmanchei, ó, aqui vocês podem até ver que é depois da minha correntinha, né? E aqui na correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixo. E eu não finalizo com ponto baixíssimo, eu só finalizo aqui o meu ponto baixo. Agora sim, eu dei a ajustada, ficou perfeito. E vou fazer o meu arremate. Ó. Vou vir aqui no meu ponto baixo de início, pegando as duas laçadinhas, puxo, volto aqui no meu ponto anterior, pegando as duas laçadinhas aqui de trás do meu ponto baixo.
Pronto, ó, pro nosso acabamento ficar perfeito. Aí a gente dá uma ajustada, prontinho. Aqui por trás agora, vou esconder por uns pontinhos. Aqui eu não vou dar nem nozinho. Vou pegar aqui na minha base, pra ficar bem presinho, ó. Na minha base aqui de pontos baixos, ó. Tá vendo? Então, nessa minha base, eu faço a finalização, ó. Por alguns pontinhos. Não precisa se preocupar porque não solta. Ficar bem perfeito, ó, pronto. Agora eu corto o meu fio. Se você quiser fazer os nozinhos também pode ser feito, faça da sua maneira. O meu, fazendo aqui, assim, nunca soltou, ó, perfeito. Então, agora, para as franjas, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu tirar minha peça. Sobrou essa quantidade de fio, tá vendo? Não vai dar pra colocar uma quantidade volumosa de franjas, né? Colocar franja em cada pontinho de base. O que você pode fazer? Você pode colocar intercalando alguns tufinhos, ou você pode mesclar o fio aqui com o brilho com o Barroco Natural 6, que também vai ficar lindo. Então, aí, algumas franjinhas vai ter o brilho e também mesclado junto sem brilho e vai ficar lindo, perfeito. Você vai determinar o tamanho que você quer que fique as suas franjinhas, levando em consideração que você vai dar um nozinho inicial, tá? Pra você, então, colocar o seu ponto. A amarra é muito fácil, eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí, você pode colocar ou um fiozinho aqui desse jeito, ou você pode colocar vários, 3, 4 fiozinhos, tá? Aqui tudo junto pra você fazer. Aí, você vai determinar a quantidade que você quer. Você vai vir aqui no seu ponto, seja lá qual for, né? Se você vai colocar em todos ou se você vai pular. Aqui no meu cantinho eu vou colocar, sempre no cantinho a gente coloca, tá? E aí, você tem duas opções, colocar por cima ou por baixo. Você determina, eu vou puxar aqui dessa forma, ó, pra baixo, tá vendo? E aqui eu vou passar por dentro dessa minha laçada, tá? Ó, desse jeito. E aí, vocês estão vendo aqui que eu coloquei bem grandinho, tá? Já pra vocês terem ideia. Você pode colocar menorzinho também. Fica a gosto de cada um. Eu vou finalizar a minha peça, então, e volto só mostrando pra vocês já a peça pronta. Voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha que lindinho que ficou. Eu decidi colocar espaçado assim pra fazer um teste e ver se teria necessidade de, colocando espaçado, acrescentar o fio barroco sem o brilho. Como deu a quantidade aqui para um lado e eu vi que iria dar para o outro também, colocando esse espaço aqui de 4 pontos entre cada um, ficou certinho, então eu decidi fazer dessa forma e eu achei que ficou um mimo. Então, eu decidi não colocar na minha lateral inteira. Então, se você for colocar em cada pontinho, vai ser necessário você utilizar um pouquinho, seja ou do fio barroco com brilho, né, se você tiver uma sobra de fio, ou seja, então, mesclando aqui, como eu falei pra vocês. Ficou maravilhoso, olha aqui uma das laterais, aqui tá a outra, ó. A nossa passadeira ficou medindo 1,49 de comprimento por 49 de largura, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui direitinho. Isso mesmo, 49 de comprimento, tá? 1,49 de comprimento por 49 de largura, tá? Essa largura aqui. Então, olha, aqui ficou o outro lado assim, tá vendo? Eu deixei ele assim, sem fazer o recorte, pra ficar tudo do mesmo tamanho, que eu acho bem bonitinho. Mas se você não gostar, você pode acertar eles em cima da sua mesa e fazer o corte pra ficar bem retinho, tá? Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei confeccionar essa peça, 1 dia e meio de confecção e apenas um novelo do Barroco Natural Brilho da Círculo, um novelo de 759
metros, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo meu agradecimento a todos vocês que me acompanharam. E se você fizer qualquer peça aqui do nosso canal, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, me marcando. O meu arroba é Estúdio Artesanal by Patrícia, ou também usando a minha hashtag Estúdio Artesanal by Patrícia. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.